Olá, graças a Deus, nos cumprimentos de nosso Pai, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentá-los a todos, desejar um ano de 2024 abençoado e que eu oro a Deus para que em 2024 os seus olhos sejam abertos, sua mente seja aberta para o entendimento da palavra de Deus. Queria ler uma palavra no Salmo 34. Vamos lá no Salmo 34 para a gente, a partir do versículo 15. Diz assim, vamos só ver aqui, que diz, ó. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Ou seja, é um salmo que Davi escreveu louvando a Deus porque ele obteve uma resposta. Aí no ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Aí eu gosto muito desse versículo, né? Que diz: os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra, ele diz, ó, de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espíritos. Ele deixa claro no 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa passagem que eu acabei de ler, ele fala muito do justo. Mas quem é o justo de Deus, né? O justo que ele fala aqui é aquele que, é claro, que ele escreveu no Antigo Testamento, mas trazendo hoje o justo de Deus é quem crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, ele diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, ou seja, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que creem no Senhor, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E ele diz, ó, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Eu já li a Bíblia toda, e não encontrei nenhuma passagem nela que falasse que nós não teríamos aflições nesse mundo. Todo mundo, como o Salmo corrobora aqui, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora, passagem que diz que Deus está conosco até a consumação dos séculos, que Deus nos livra das aflições, nos dá a vitória contra o inimigo. Isso a palavra de Deus diz, como ele diz no 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, essa palavra não diz que nós nunca teremos aflições. Mesmo sendo cristão, fiel, aquele crente fiel, nós passaremos por tribulações. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, passaremos por tribulações. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Como ele diz, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Bem, Deus diz que nós passaríamos aflições, mas tem alguns requisitos para que Deus se agrade de nós. E um deles é a humildade. Humildade. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, como diz, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no capítulo 5, 1 Pedro 5,
versículo 5, que diz assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos, como ele diz, da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se nós queremos ouvir, que Deus ouça a nossa palavra, devemos praticar a humildade. O que é a humildade? A humildade para com Deus é você reconhecer sua condição de pecador. Reconhecer que no passado você tinha um pensamento, mas depois de conhecer a palavra de Deus, você mudou. Pede-se perdão por isso. Pede, Senhor, me perdoa, porque no passado eu falei isso, eu tinha um pensamento, mas agora, tendo conhecimento da palavra do Senhor, eu mudei. Peço-te perdão por isso. Perdoe os meus pecados. Isso é uma atitude de humildade. E outra palavra que eu gosto também é Filipenses 2, 10, 11, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, outra atitude de humildade é você se dobrar. Quantas vezes você orou a Deus de joelhos, com o rosto no pó, clamando a Deus: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Então eu queria orientar você, se você está passando por aflições, porque hoje diz, muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Justo é os que creem no Senhor Jesus. Muitas são as aflições daqueles que creem no Senhor Jesus. Mas Deus diz: eu livro de todas, eu dou a vitória em todas. E a segunda passagem de humildade. Humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a terceira, posição de humildade. Dobre seu joelho. Não tenha vergonha disso, porque você está dobrando para o Todo-Poderoso. Nós faremos isso por toda a eternidade. Então a gente já vai treinando aqui nessa terra, prostrar-se ao Senhor, porque lá no céu nós estaremos prostrados por toda a eternidade e glorificando o nome do Senhor. Dobre seu joelho, faz uma oração, lança sobre ele as suas ansiedades e ele vai cuidar de vós. E eu tenho certeza que ele vai te dar a vitória sobre esse problema. Em nome de Jesus, obrigado.